O Espírito Santo é Deus. Mais uma vez, essa primeira frase diz: o Espírito Santo é Deus. Tem os mesmos atributos e realiza as mesmas obras exclusivas de Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Esteve presente na obra da criação e opera eficazmente na aplicação da salvação. E é sobre isso que nós falaremos. E aí depois a gente vai ver algumas obras realizadas pelo Espírito Santo. Mas no início eu preciso relembrar aos irmãos que a Bíblia, ela afirma que o Espírito Santo, ele não é uma energia, ele não é um ser menor do que Deus, não existe Deus e o Espírito Santo, não. O Espírito Santo, ele é Deus. Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando do Espírito Santo. Muitas vezes nas igrejas nós temos e aprendemos errado, né? A gente pensa que existe Deus, a gente pensa que existe Jesus, e a gente pensa que existe o Espírito Santo como três deuses. Não é verdade? Às vezes tem pessoas que pensam, mas são três deuses, né? Tem o Deus, o Jesus e o Espírito. E algumas pessoas, uma vez uma irmã até sinceramente perguntou: pastor, quando eu estou orando, para quem que eu oro? Não sei se você já teve essa dúvida. Para quem que eu oro? Eu oro para Deus? Eu oro para Jesus? Ou eu oro para o Espírito Santo? Para quem nós devemos orar? A quem nós devemos direcionar a nossa oração? Eu oro Jesus, salva, ou eu oro Deus, ou eu oro o Espírito Santo? A primeira coisa que nós devemos entender a respeito da Bíblia é que Deus é um. É um ser que possui três pessoas. Então isso é um mistério. Nós não temos nenhum paralelo disso na humanidade, no planeta Terra. Não existe nenhum ser que seja um e ao mesmo tempo seja três pessoas. Por exemplo, o irmão Jaime, ele é um ser e ele é uma pessoa. Eu, o pastor, eu sou um ser e esse meu ser, eu sou uma pessoa, é a pessoa do pastor Billy. O irmão Vitor, ele é um ser e uma pessoa, e assim todos nós, todo ser humano. Agora Deus não, Deus, ele está acima do nosso nível de entendimento, porque Deus, ele é um ser que ao mesmo tempo é três pessoas. Ele é um ser, ele é um Deus. Nós cremos que só existe um Deus, não existem três deuses. É só um, que é ao mesmo tempo, simultaneamente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pastor, não entendi. Exatamente, não é para entender. Se você entender, então alguma coisa está errada. É justamente porque não entendemos que é Deus. É o fato de não entendermos isso que faz com que Deus seja Deus. Que prova para nós que Deus, ele não é uma criação do ser humano, da mente humana, não. Ele foge, ele escapa à nossa capacidade de entendimento. A gente não consegue entender como que um Deus pode ser ao mesmo tempo três pessoas. Mas Deus é tanto Pai quanto Filho. E hoje eu quero falar, o Espírito Santo colocou no meu coração de falarmos sobre o Espírito, sobre Ele, sobre o Deus Espírito. E o Espírito Santo, ele é o presente da igreja, ele está se movendo na igreja, é ele que realiza a obra na igreja, é o Espírito Santo. Por isso que eu coloquei aqui, a maravilhosa obra do Espírito Santo. E logo no início eu digo aqui que ele tem os mesmos atributos e realiza as mesmas obras de Deus. Por exemplo, Deus é onipotente. O que significa, pastor, dizer que Deus é onipotente? Eu pergunto para você, o que significa? Significa que ele pode todas as coisas. Não existe nada que Deus não possa fazer. Ele é onipotente, ele é todo poderoso. O Espírito Santo também, ele é onipotente. Quando eu digo que ele tem os mesmos atributos, o que são atributos? É aquilo que faz com que Deus seja Deus. É aquilo que diferencia Deus de qualquer outro ser. São os atributos de Deus. Onipotência. Outro atributo, onisciência. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que você está pensando agora enquanto eu prego.
Ele sabe o que você pensou hoje, o que você fez hoje. Ele sabe os pensamentos mais íntimos do seu coração. Deus ouve esses pensamentos, Deus vê esses pensamentos. As pessoas não veem, a sua família não vê, mas Deus vê, Deus conhece, porque Ele é onisciente. Ele sabe onde você vai estar amanhã. Ele sabia no ano 2000 que em 2022 você estaria sentado nesta igreja aprendendo da palavra. Quem está me entendendo, diga amém. Ele é onisciente. Outro atributo de Deus, onipresença. Ele está em todos os lugares, ele é onipresente. Ele está com você em qualquer lugar. No banheiro, na sala, na cozinha, no quarto. Em qualquer lugar em que você estiver, Deus está ali ao seu lado. Deus está presente. O Espírito Santo também, ele é onipresente. Só que quando nós falamos do Espírito é pior ainda, porque em 1 Coríntios capítulo 6, não precisa abrir, eu estou lembrando agora de cabeça essa passagem, capítulo 6, verso 19, diz que nós, os crentes, somos o templo do Espírito Santo. Significa que ao ser cristão, o Espírito Santo habita dentro de nós. Quem está me entendendo, diga amém. Se você está me entendendo. Ou seja, se você aceitou Jesus e se batizou, o Espírito Santo passa a habitar o seu interior. Ou seja, dentro de mim, o Deus Criador está. Não sei se você já parou para pensar isso. É por isso que o apóstolo Paulo, nessa passagem, ele diz que nós devemos cuidar do nosso corpo. Você sabia que você tem que cuidar do seu corpo? Você sabia que a higiene, ela não é só por causa sua. É porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Entendeu? Então às vezes um banho, aleluia, uma caminhada de manhã cedo, amém? Você está cuidando do seu corpo, você não está maltratando o seu corpo. Por quê? Porque existe um Deus que habita o seu interior, e esse Deus é o Espírito Santo. É uma verdade bíblica. Ou seja, sentado aí, enquanto você está dormindo, enquanto você está no seu trabalho, enquanto você está na sua casa, sozinho, você tem que ter em mente que Deus está dentro de você, ouvindo os seus pensamentos. Então isso tem que gerar temor no seu coração. Temor, eu estou pensando isso, eu estou pensando em fazer isso, mas você tem que lembrar que Deus está ali, está dentro de você, ouvindo o que você está pensando. Você tem que gerar temor no teu coração, em relação ao que você pensa, ao que você faz. Então, esses são alguns atributos que eu coloquei aqui no início. E agora, algumas obras do Espírito Santo, para eu não me demorar muito. Primeira coisa que o Espírito Santo, que o Deus da igreja faz. João 16, 8. Ele convence o homem do pecado. Está aí, primeiro ponto. Primeira coisa que Deus faz no coração do homem, que o Espírito Santo faz no coração do homem. Ele convence o homem do pecado. João capítulo 16, verso 8. Leia comigo, diz assim: quando ele vier, está falando do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Depois em casa você lê o que está escrito depois. É o que eu vou dizer agora. Isso significa, meu irmão e minha irmã, que o teu familiar que não quer aceitar Jesus, que as pessoas desse bairro que ainda não aceitaram Jesus, que o teu filho que ainda não veio para a igreja, que teu marido, tua esposa, o teu amigo, o colega do trabalho que ainda não quis aceitar Jesus, ele só será convencido do pecado dele e só converterá o seu caminho através do poder e da obra do Espírito Santo de Deus. Você, por exemplo, a vida toda, não foi a vida toda que você veio na igreja, né? Você é da igreja. Você só se converteu, você só decidiu começar a frequentar uma igreja, você só decidiu largar o pecado, se batizar nas águas, porque o Espírito de Deus tocou no seu coração para que isso acontecesse. É por isso que você sai da sua casa num dia chuvoso para ouvir a palavra de Deus. Isso para mim é o maior milagre, é a maior loucura que pode acontecer.
As pessoas saírem de suas casas, da sua comodidade, né? Às vezes cansadas do trabalho na sexta-feira, 20 horas. Às vezes tem pessoas aqui, irmãos aqui, que saem direto do trabalho, cansados do trabalho, mas eles não deixam de vir à igreja. Por quê? Porque eles foram convencidos que eles precisam de Deus. E esse convencimento só acontece pela obra do Espírito Santo. É por isso que nós contamos com o Espírito Santo. E nós sabemos que esta igreja, ela vai começar e já está, expandindo a sua tenda. Se nós olharmos de onde nós começamos aqui, subindo a rua, expandindo e salvando vidas e pessoas sendo restauradas no nosso meio, porque o Espírito Santo habita esta casa e convence as pessoas, enquanto a pregação está acontecendo, de que elas estão erradas e precisam converter o seu caminho. É o Espírito Santo que faz essa obra. Ele convence o homem do pecado. Não é o pastor, não importa quão bom o pastor seja, irmão, pode ser o camarada mais poderoso, se o Espírito Santo não agir, essa pessoa não vai se converter. Porque é Ele que opera a obra de convencimento. E isso é maravilhoso, porque como eu disse no início, o Espírito Santo ele é onipotente, ele pode qualquer coisa, isto é, não existe vida que ele não possa salvar. Não existe família que ele não possa restaurar. Não existe viciado, drogado, esse bairro tem bastante pessoas nessa situação. Não existe marido alcoólatra, não existe pessoa orgulhosa que o Espírito Santo não possa operar no coração dessa pessoa e que ela não possa ser salva. Existe esperança para qualquer tipo de pessoa. Ah, pastor, mas meu familiar odeia a igreja, odeia pastor, não quer saber de igreja, não quer saber de Deus. Eu quero te dizer, não desista dessa pessoa, porque o Espírito Santo tem poder de convencer essa pessoa do pecado. Apenas siga intercessão pela tua família. Ah, mas meu familiar, aquela pessoa ali, que dali já tem não sei quantos anos de idade, nunca vai entrar numa igreja. Você está desistindo de alguém. Não desista dessa pessoa em oração. Ah, mas já faz 10 anos que eu estou orando, pastor. Ore por mais 10, até que essa pessoa seja convencida do seu pecado. Nunca seja você que venha dizer, e por esse daí eu nem vou convidar porque eu sei que ele não vai. Irmão, o Espírito Santo tem poder para convencer qualquer pessoa que ela precisa de Deus. Aleluia. Porque essa é a obra do Espírito Santo. Segunda coisa que ele pode fazer, está em João capítulo 3, verso 5. Ele pode regenerar o pecador do seu pecado. João capítulo 3, a partir do versículo 5 diz assim. João 3, 5. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, é Espírito, com E minúsculo. O que isso significa? Que nós, nascidos em pecado, de acordo com Romanos 3, 23, a palavra diz que todos pecaram, e todos estavam destituídos da glória de Deus. Nós nascemos lá, não sei que ano você nasceu, mas você passou a sua juventude, sua adolescência em pecado, longe de Deus, afastado de Deus. Mas existe um dado momento em que alguém te convidou para ir para a igreja. Tenta lembrar esse dia aí. Não foi assim? Ou você foi visitar por conta própria, ou um pastor pregou o evangelho para você, ou evangelizaram você em alguma cruzada. Antigamente nós tínhamos, né, os eventos ao ar livre, onde pastores evangelizavam e pessoas eram restauradas no seu interior e convertidas. Lembra aí da primeira vez que você pisou numa igreja? Você conhece a tua história. Primeira vez que você entrou, primeira vez que um pastor pregou para você. Primeira vez que você decidiu, eu quero me batizar. Primeira vez que você decidiu, eu quero ser um cristão. Isso foi quando o Espírito Santo tocou o teu coração e regenerou você para o reino e fez você entrar para a família de Deus. É o que está escrito aqui. Ninguém pode entrar no reino de Deus. Ninguém pode ir ao céu se não for pela obra do Espírito de Deus. Ou seja, Ele pode fazer de você uma nova criatura, uma nova criação, uma nova pessoa.
que isso significa, pastor? Você é uma pessoa muito orgulhosa, muito orgulhoso? Eu quero te dizer que o ponto 2, ele nos mostra que ele pode fazer de você uma pessoa mais humilde que a sua família já viu. Você é uma pessoa muito briguenta, muito irada, o Espírito Santo pode operar no teu coração e fazer de você uma nova pessoa. Você tem alguma fraqueza, algum vício, o Espírito Santo pode operar em você e pode regenerar o teu coração. Quem está me entendendo, diga amém. Terceira coisa que o Espírito Santo faz, ele sela o crente como propriedade exclusiva de Deus. Efésios capítulo 1, verso de número 13. Efésios 1, 13. Eu vou fazer questão de ler, para nós entendermos que a palavra de Deus fala a respeito disso. Verso 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, olha só. Vocês, depois que ouviram a palavra da verdade. Quando você vem ao culto aqui, você está ouvindo a palavra da verdade. É essa a primeira ocasião aqui, ó. Ou quando você foi a primeira vez que você frequentou a igreja, se lá na frente tinha um pastor de verdade, se aquela igreja era uma igreja de verdade, pregava a palavra de Deus, então você ouviu a palavra da verdade. Depois disso, o evangelho da salvação. Alguém tem que ter pregado o evangelho da salvação para você. Tem pessoas que frequentam a igreja e não são salvas, não são convertidas. E o fato de frequentar a igreja, eu sempre digo isso, não faz de você um cristão. Assim como se eu, por exemplo, entrar numa garagem e ficar 20 anos dentro de uma garagem, isso vai me transformar num carro, sim ou não? Não. Posso ficar 40 anos dentro de uma garagem, não vou virar um carro. Você pode ficar 40 anos dentro da igreja, isso não vai fazer de você um cristão. Pastor, como eu sei se eu fui convertido? Alguém tem que ter pregado o evangelho da salvação para você. O que é o evangelho da salvação? Se arrependa dos seus pecados, se batize nas águas e seja uma nova pessoa. Esse é o evangelho da salvação. Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, que é aquela palavra, irmão, que sabe que faz a gente se remexer na cadeira? Aquela palavra que incomoda, que mexe com o nosso coração, com o nosso orgulho. E o evangelho da salvação, tendo nele crido, vocês receberam quem? O Espírito Santo. Se você passou por esse processo, você recebeu no seu coração o Espírito Santo. Ele está aí, dentro de você. É só você olhar para dentro e vê-lo. Receberam, é uma promessa. A gente recebeu o Deus Espírito dentro de nós. E ao Espírito Santo dá promessa. Verso 14, olha o que ele diz. O Espírito que é o penhor da nossa herança, o resgate da sua propriedade. Isto é, o fato de você ter o Espírito Santo, esse é o ponto 13 e o ponto 4. Ele é a garantia da nossa redenção. Ou seja, o fato de você ter o Espírito Santo dentro de você é a garantia de que quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, você vai subir junto com a igreja. Amém? Se você não tem o Espírito Santo, você não tem essa garantia. Tem pessoa que tem medo, né, da volta de Jesus. Às vezes a gente prega sobre a volta de Jesus, a pessoa vai dormir com medo. Por exemplo, se Jesus voltasse hoje, agora aqui, agora são 8h30, se ele voltasse agora, 8h31, você subiria ou você ficaria? Você iria para o céu? Ele arrebataria você ou ia subir, né, pastor Billy? Aí só ia ficar você aqui olhando para o lado, sua esposa foi, as crianças que foram também. Ia ficar desesperado, né? Imagina você ficar, todo mundo ir. Deve bater um desespero, por quê? Porque nesse momento Satanás vai ser solto no planeta Terra. E quando ele for solto no planeta Terra, depois da vinda de Cristo, aqueles que ficarem irão padecer. Padecer nas mãos de Satanás. Ele vai ser solto. Primeiro ele vai ser preso por 1000 anos. Depois ele vai ser solto para diz a Bíblia, que ele vai ser solto para afligir as nações. E a morte vai ser retirada do planeta, diz a Escritura. Isto é, o sofrimento vai ser tanto, que você vai tentar se matar para acabar com esse sofrimento. Mas você não vai conseguir, porque a morte foi tragada. Nem mesmo se matar, você vai tentar se torturar, mas não vai conseguir morrer. E a Bíblia ainda diz que um anjo vai ser enviado, para cortar o ar do planeta Terra. Não vai existir ar. Imagina você tentando respirar e não conseguindo. Então vai ser uma agonia, um sofrimento para todos aqueles que ficarem. É por isso que nós alugamos esse prédio, é por isso que nós pregamos,
É por isso que eu saio da minha casa e faço um esforço para que as pessoas se convertam, porque em amor eu não quero que você passe por isso, eu não quero que a tua família passe por isso, eu não quero que os teus filhos passem por isso. Aleluia. Não, eu quero que você vá para o céu conosco. Eu quero te apresentar lá, ó Senhor, está aqui a igreja do bairro Tararé, está aqui o irmão fulano, o irmão Beltrano, o irmão Ciclano, estão aqui, no céu conosco, amém? Por isso a importância da pregação, por isso que toda sexta e domingo eu insisto na pregação, para que você suba conosco. Então quando Jesus voltar, a garantia de que você vai subir, é o Espírito Santo habitando dentro de você. Aleluia. E o que é o Espírito Santo habitando dentro de você? É aquela luz interior, que fala ao teu coração, no culto de domingo, vai à igreja. No culto de sexta-feira, hoje eu estou cansado do trabalho, está um dia chuvoso, maravilhoso para a gente assistir um filme com a família, e aí vem aquela voz, vai à igreja nesta noite. E aí você obedece àquela voz. Aleluia. Quando você comete aquele pecado, e você ouve aquela voz no teu interior, você errou, você pecou hoje. Aquela consciência que te incomoda. E quando você percebe uma melhora na sua vida também, outro sinal do Espírito Santo dentro de você. Não tem como uma pessoa receber o Espírito Santo e depois de 20 anos estar da mesma forma que era 20 anos atrás. Não tem como. Se um camarada entrou na igreja, se converteu e recebeu o Espírito Santo, 20 anos depois, é certo que ele é uma pessoa melhor do que ele era 20 anos atrás. Quem está me entendendo? Outro sinal. Você tinha um vício, digamos. 20 anos depois, o Espírito Santo vai trabalhar o seu coração através da palavra, através do pastor, através do aconselhamento, e você vai se libertar desse vício, se libertar dessa má. Amém? Vai se libertar de tal forma que o seu cônjuge vai olhar e vai perguntar, né? O que aconteceu? Quando a gente casou era tão, né? Era daquela forma, agora está melhor, né? Tá transformado, transformada. O que é isso? É o Espírito Santo operando nessa pessoa, amém? Você chega até a assustar os seus familiares, porque de acordo com algum acontecimento, eles pensavam que você ia ter uma atitude, e você já está trabalhado pelo Espírito Santo. Aconteceu alguma coisa, lá tua esposa, teu esposo já pensou, esse daí é estourado, já sei que vai acontecer, vai quebrar tudo aqui, vai jogar, né? Quebrar tudo dentro de casa, que eu conheço esse homem, quando eu casei com ele, ele era assim, ou uma mulher, qualquer pessoa. E aí, quando vê, acontece aquele negócio ali, né? E aí, ele ou ela demonstra paciência. O que é isso? É o Espírito Santo trabalhando no coração dessa pessoa. Amém? Eu não estou dizendo que isso é de um dia para o outro, não é. Você tem o Espírito Santo e ele está trabalhando. Não é que você vai receber e no outro dia você vai acordar com aquela argola, né? Todo santo, vai ser um anjo, nunca vai se estressar. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que durante anos existe um processo de crescimento na palavra de Deus e você vai se tornando uma pessoa cada vez mais parecida com Cristo. Amém? Sabe aqueles momentos que você está agitado? É ali, nas suas reações, que você vai demonstrar um crescimento na tua vida espiritual. Aleluia? Vamos lá no 5, eu já pulei o 3 e o 4. Vamos no 5. O Espírito Santo batiza o crente no corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 13. Olha o que diz, 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados no corpo de Cristo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. O que isso significa? Significa que qualquer pessoa que aceitou Jesus, aqui ele fala, quer judeu, quer grego, ou se tu pode ser mulher, pode ser homem, pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser inteligente, pode ser uma pessoa um pouco menos inteligente, né? Pode ser um diplomado, pode ser um ignorante, pode ser uma pessoa que tem ali uma carreira de sucesso, pode ser uma pessoa que tem
uma carreira que não é tão de sucesso assim, não importa da onde você veio, quem você é, a sua cor, seu peso, sua altura, você tem direito à herança do reino de Deus. E olha que fala, é interessante essa outra parte ali, ó. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Existem momentos, irmãos, em que a nossa alma está com sede. Existem momentos em que nós nos sentimos fracos, em que a doença vem, a má notícia vem, não é verdade? A gente fica com sede de Deus. Eu quero te dizer, Deus e a fonte de águas vivas está no teu interior, e você tem o total direito de ir ao teu coração e beber desse Espírito. Aleluia! É isso que você vem fazer aqui. Desse púlpito fluem rios de águas vivas, de acordo com Ezequiel 47. Rios que fluem. Enquanto eu estou pregando a palavra, você pode não perceber, pode estar pensando em outra coisa, pode pensar que está desatento, mas o teu espírito está bebendo, está sendo fortalecido aí no teu lugar. Por quê? Porque foi nos dado o direito de beber do Espírito de Deus. Então, se você está com sede de algo, nessa noite, eu quero te dizer que você vai sair saciado desse lugar. É isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer uma oração, e o Espírito vai se manifestar e vai te dar a capacidade de beber e de ser transformado por Ele. Quem acredita no que eu estou dizendo, diga amém. Se nós formos para o verso 7 de 1 Coríntios 12, lá no ponto 6, se você virar a sua página aí, nós temos uma outra obra do Espírito Santo, que é, Ele dá dons espirituais aos salvos. Sexta obra do Espírito Santo, Ele dá dons espirituais aos salvos. Verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito palavra de sabedoria, ao segundo palavra de conhecimento, a outro fé, a outro o dom de cura, operação de milagre, profecia, discernimento de espíritos, a um é dado variedade de línguas, e a outro a capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, como Ele quer. Aleluia. Olhe para cá. Eu vou te dizer uma verdade que talvez você nunca tenha ouvido. Você, cristão comum, comedor de arroz e feijão, você é uma pessoa que às vezes é só um frequentador da igreja, não tem um serviço, não é um pastor, não tem um ministério. Eu quero te dizer que você, de acordo com essa passagem, tem direito de receber, e Deus quer que você receba um dom espiritual. Porque é aos salvos que Ele entrega isso. Dons espirituais. Pastor, eu? Que tanto peco? É você. Se você é salvo, a Bíblia diz que o Espírito Santo dá dons. Dom de cura, dom de línguas. Pastor, eu queria ser tão, queria ter falar em línguas. Você tem direito a isso, meu irmão. Quem está me entendendo, diga amém. Eu não vou pedir para você se manifestar, até para não haver constrangimento. Mas se tem alguém aqui nessa noite que não fala em línguas e que gostaria, você tem direito a isso. Basta você pedir ao Espírito Santo. Peça a Ele. Se Ele quiser, Ele pode te dar. Todos têm que falar em línguas? Todos são obrigados a falar em línguas? Não. Repita comigo, não. Pastor, eu não falo em línguas, eu sou menos espiritual que aquele que fala? Não, você não é. Pastor, eu não falo em línguas, eu sou menos santo, eu sou menos crente que aquele que fala? Não. Você pode até ser mais crente e mais espiritual que essa pessoa. Você não tem obrigatoriedade de falar em línguas. Porque aqui nós temos vários dons. Aqui 9, né? Uns têm dons de sabedoria, outros têm dons de línguas. Tem pessoa que não tem o dom de línguas, não fala em línguas, mas tem dom de sabedoria. Quem gostaria de receber um dom de sabedoria, diga amém. Um dom de sabedoria, para você aconselhar sua família, aconselhar o seu marido, seu cônjuge, aconselhar seus pais, seus filhos. Se você tem o Espírito Santo, essa palavra promete que você pode receber esse dom ainda hoje. Dons espirituais, dom de sabedoria, dom de conhecimento,
Dom de discernimento de espíritos. Pessoas que, a gente olha, essas pessoas que têm dom de discernimento de espírito, ele olha para você e ele consegue ver a intenção do teu coração. Existem muitos dons. Lá em Romanos, diz que existe o dom de serviço. De repente você não tem um dom de pregar, mas você tem um dom de serviço. Você serve a igreja como ninguém. Você serve uma santa ceia como ninguém. Os diáconos com dom de serviço. Você limpa a igreja como ninguém. Eu quero dizer que limpando essa igreja, utilizando o seu dom, você está ajudando a igreja de Deus, assim como o pastor faz. Você tem um dom. Amém? Tem uma irmã aqui, a irmã Celi, né? Que ela tem um dom. Eu falei para eles lá na casa, quando eu fui visitá-los, o dom da hospitalidade. Tem esse dom lá em Romanos. Não vou fazer questão de ler para a gente não demorar. Uma pessoa que tem um dom da hospitalidade, de receber outras pessoas em sua casa. Tem pessoas que têm esse dom. Dom de serviço, como eu falei. Então, os dons, irmãos, eles são seu direito, são sua herança. De repente você nunca pediu um dom a Deus. Peça a Ele nessa noite. Dom de línguas, dom de milagre, dom de cura. É o que está escrito aqui. Dom de variedade de línguas. Palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria. Esses dons, meus amados, eles são a vontade de Deus para o seu coração. Amém? E eles servem para servir a igreja. Para servir os irmãos. Então peça a Deus os dons. São teu direito. Se você é salvo, você tem direito a receber um dom. Peça isso a Ele. Ele vai te dar e você vai começar a usar esse dom para a glória dele. Amém? Última obra do Espírito Santo, em Atos capítulo 1, verso 8. Para nós orarmos e você ser fortalecido pelo Espírito Santo. Repita comigo. Ele dá poder para testemunhar. Última obra do Espírito Santo que nós vemos aqui. Atos capítulo 1, versículo 8. Uma passagem muito conhecida de todos nós, mas que nós precisamos relembrar nessa noite. Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? E serão minhas testemunhas em todos os lugares. Então aqui está falando que eu e você, que trabalhamos em um emprego comum, que temos o nosso dia a dia comum, a nossa família, se nós somos salvos, nós temos direito a receber poder do alto. Poder. É por isso que às vezes a gente conhece na igreja aquela senhorzinha, irmão. Antigamente tinha, né, nas igrejas mais antigas, aquela senhorzinha do coque, aquela senhorzinha antiga na igreja, que às vezes tinha sua vida tão humilde, mas era uma senhora cheia de poder. Amém? Ela orava, o demônio saía. Ela orava, a cura acontecia. Ela tocava no enfermo, o enfermo era curado. Por quê? Porque ela tinha o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem capacidade de te revestir de poder nessa noite. Poder para enfrentar as lutas do seu dia a dia. Poder para testemunhar para os seus familiares. Poder para vencer as batalhas do seu dia a dia. Se o Espírito Santo descer sobre você como Ele vai te capacitar e te encher de poder do alto. Poder para testemunhar. Aleluia. É por isso que nós temos, aqui ó, se você ler comigo. Ali, no parte final do texto ali. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja não vive em santidade, nem marcha vitoriosamente em sua jornada rumo à glória. Nós precisamos do Espírito Santo. Aleluia. Você pode repetir isso comigo? Nós precisamos do Espírito Santo. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não adianta só você ter o Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. É o que eu digo ali no finalzinho. Precisamos entender e crescer no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Qual foi a última vez que você falou com o Espírito Santo? Qual foi a última vez que no seu dia a dia você dirigiu uma palavra para o Espírito Santo? Se você quiser crescer no relacionamento com a pessoa, a primeira coisa que você tem que começar a fazer
é conversar com essa pessoa. Amém? Primeira coisa, né, quando você conheceu seu marido lá, sua esposa, primeira coisa que você fez foi puxar assunto, né? Puxar uma conversa, mandar uma mensagem. Não sei se na sua época já tinha mensagem, mas mandar uma carta. Não é assim que acontece? Com o Espírito Santo é a mesma coisa. Se você quer ter um relacionamento com Ele, se você quer ser cheio dEle, você precisa conversar, crescer no seu relacionamento com o Espírito Santo. Lá no seu trabalho, lá onde você estiver, diga: Espírito Santo me fortalece. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, a minha família precisa do Senhor. Amém? Ele me manda trazer essa mensagem para cada um de vocês, porque Ele está dizendo a cada um que está aqui: eu quero um relacionamento com você. Eu quero muito mais do que você apenas venha à igreja, frequente o culto. Eu quero crescer num relacionamento com o teu coração. E eu quero tocar a tua família, a tua casa nessa noite. Essa é a mensagem do Espírito Santo que eu tenho para trazer ao teu coração. Aleluia. Então essas são algumas poucas, não são todas. Eu só elenquei 7, tem muito mais. Eu trouxe para você 7 obras que o Espírito Santo opera e faz no coração de uma pessoa, e pode fazer no coração da tua família nessa noite, nesse ano de 2022, e pode fazer em você também. Se você se sente um crente afastado de Deus, que precisa de um dom, se você sonha em ter um dom, eu venho te dar uma mensagem de esperança. Se você é salvo, você tem direito a receber um dom nesta noite. Apenas peça isso a Ele. Ele vai te começar a usar em dons extraordinários nesta igreja, nesse bairro, na tua casa, na tua família, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Isso não está longe de você, não está fora do teu alcance. Isso está muito perto. Basta você estender a tua mão com fé e receber. E por último, não está aqui, mas que eu me recordo agora, o Espírito Santo, ele é chamado de o Consolador. Ele consola o nosso coração nos momentos de angústia. Ele consola o nosso coração dizendo, é o que Ele está falando agora, é o que Ele está dizendo hoje, através de mim. Ele está consolando o teu coração, dizendo, eu não desisti da tua família, eu não desisti da tua casa, eu não desisti da tua vida. É por isso que você está sentado aqui. Não importa o que você esteja passando, o grande Consolador, o Conselheiro, aquele que está ao lado, o Espírito Santo, o Paracletos, aquele que está ao lado, Ele pode consolar e andar com você no seu dia a dia. Amém? Onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, o irmão Jaime lá, no táxi dele, a pessoa chega, abre para pegar uma corrida, está lá o Espírito Santo dentro do táxi já ocupando um lugar lá. Aquela pessoa tocada pelo Espírito Santo. Aleluia. Nenhuma vez eu fui pegar um 99 para vir para a igreja, eu não tinha carro ainda. Não tinha dinheiro também para vir. Foi logo que a gente começou a obra ali. E aí eu peguei, só que o Espírito Santo entrou comigo naquele carro, eu creio. E aquele motorista, do nada, começou viu, né? Olhou para mim e perguntou se eu era cristão. Eu disse, sim, sou cristão. E ele começou a falar, um dia eu fui, do nada. Puxou o assunto. Um dia eu fui, me decepcionei, aquela história toda. E aí eu levei uma palavra de esperança para ele. E disse, você não pode colocar os seus olhos em homens, tem que focar em Deus. E ali aquele homem, numa corrida que eu peguei com ele, decidiu, eu vou retornar para a igreja. Uma corrida comum do dia a dia. Mas acontece que o passageiro era cheio do Espírito Santo. E ali uma pessoa foi tocada, foi salva. E quem sabe aquele homem não voltou para a igreja e a família dele não foi restaurada. Quem sabe aquele homem não voltou para a igreja, o casamento dele estava deteriorado e ele foi restaurado. Quem sabe? O filho daquele homem não vai ser um grande pastor, porque um dia alguém cheio do Espírito Santo se encontrou com aquela pessoa. Amém? Da importância de você buscar o Espírito Santo, porque você vai falar com uma pessoa, irmão, você vai tocar alguém, que eu tenho certeza que você nem sabe os frutos no futuro, que isso vai trazer para a tua família, para a tua casa. Amém?